Aí, a partir de agora a gente está gravando a reunião, então, né? Primeiramente eu queria agradecer a participação de todos. A gente teve que chamar essa reunião extraordinária por conta de uma demanda que a gente tem aí de uma prestaçãozinha de contas que o Erickson me informou que recebeu uma notificação e a gente foi consultar para ver sobre o que se tratava, né? E o sistema CIOP ele está pedindo uma validação e, por incrível que pareça, a gente não tinha nem acesso ao sistema, né? Então, a gente teve que entrar ainda em contato com o FNDE e tudo mais. Conseguimos fazer esse acesso somente após a conversa com eles lá também, né? Então, bem difícil a situação, porque assim, a gente tem que fazer teoricamente esse preenchimento, mas a gente não tinha nada informando, não tínhamos nem ao menos o acesso, né? Mas vamos seguir, né? O que for da nossa parte a gente vai fazer. Então a gente conseguiu entrar em contato com eles, fizemos toda a verificação lá, conseguimos fazer o acesso, recebemos o código de acesso e tudo mais, né? E após acessar o sistema, a gente verificou que a gente tem algumas prestações lá de contas, se eu não me engano, são 3 anos, se eu não estou enganado, eu já vou abrir para a gente verificar, que a gente tem que fazer essa validação. Na teoria, né, quem faz a validação ali é o presidente, porém é muito importante a participação de todos, tanto para visualizar como para acompanhar, né? E qualquer situação é necessária a participação de todos. Então, por esse motivo, a gente chamou essa reunião extraordinária. Acredito que seja uma reunião rápida. Eu fiz um acesso ali para verificar como era essa questão dessa validação ali. Pelo que eu percebi, é bem tranquila, mas a gente vai discutindo no decorrer. Caso alguém tenha alguma dúvida ou qualquer situação aí, pode estar interrompendo ou marcando com a mãozinha aí que a gente dá a palavra para vocês, tranquilo? Eu vou espelhar então a tela do computador. Caso vocês estejam com alguma dificuldade para me ouvir aí, esteja travando, vocês por favor me avisem, porque eu tô hoje com um probleminha na minha internet aqui e para falar a verdade para vocês, eu tô pegando o Wi-Fi do vizinho emprestado agora, porque a minha não sei o que aconteceu desde cedo, parou de funcionar. Aí eu peguei o Wi-Fi do vizinho emprestado aqui para a gente conseguir fazer a nossa reunião. Todos estão conseguindo ver a tela aí espelhada, né? Eu acho que tá tudo certinho, eu acompanho aqui pelo celular, né? Para mim tá aparecendo. Caso tenha alguma questão, podem ir me avisando aí. Então, esse é o site do FNDE, onde a gente tem que fazer o acesso para fazer essa validação, né? Referente ali, parecer, né? Que é a citação que eles colocam, que a gente está devendo para eles esse parecer, né? Então, é esse que a gente vai estar fazendo hoje. Então, a gente tem ali tipo de conselho, nosso conselho é o CACS. Temos aqui 3 programas, né? Eu consultei e os programas que tem para a gente fazer validação é o PENAT e o Educação Infantil Novos Estabelecimentos. Então a gente já vai entrar, verificar o que cada um traz. Vamos começar pelo PENAT, então, né? Essas outras funções aqui deixa canado, ele deixa tudo em aberto, né? PENAT fundamental. Eu acho, eu acho que eu vou ter que recarregar a página para refazer o acesso. Vamos entrar de novo. PENAT e vamos fazer o acesso. Então, ele já traz aqui o município certinho, né? Município de Piraquara, aqui, tudo mais.
Então, se a gente for verificar aqui, tem as prestações desde 2011 aqui. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E no ano de 2019 e 2020 ele está como pendente, né? Está como não finalizado. Então serão esses 2 anos que a gente vai estar fazendo a validação. Então, a gente tem aqui, a gente tem tanto prestação de contas, relatório, vamos ver qual que é o relatório, né? Ele traz do que se trata o programa, né? Não é essa questão que a gente vai fazer a validação. Então, a gente abre a parte da nossa validação. Eu até fiz aqui algumas marcaçõezinhas iniciais ali que era só para mim ver o que trazia nas próximas páginas, mas eu não fiz a validação. Então, a gente vai fazer aqui a validação desde o item 1 até o último item. Então, ele traz algumas perguntinhas, né, referente à atuação do conselho e mais para frente também referente aos recursos. Então, a gente vai estar respondendo essas questões para fazer essa validação, ok? Se alguém quer colocar alguma coisa ou posso começar a fazer a leitura? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Tá dando para enxergar Diogo, bem. Diogo, deixa eu ver se eu entendi. Para a gente fazer a validação no caso desse relatório, é isso? Por- Porque o PENAT a gente. É do Anderson. Diogo, posso A ajudar um internet está pouquinho? com um problema. Eu acho que deve ser para mim, né? Oi? Tá Pode falar, ouvindo? Ana. Eu vou tentar chegar mais perto do Tá. vizinho aqui. Então, Anderson, é assim. Primeiro, boa tarde a todos e todas, né? O Programa Nacional do Transporte Escolar, ele tem duas formas de acompanhamento. E o Programa do Transporte Escolar, né? Primeiro que nós tínhamos um comitê no nosso município, um comitê técnico que acompanhava o transporte, e aí o Conselho do Fundeb que acompanha essa pequena parte do recurso, tá? Então, de Bem, aproximadamente 5 milhões de investimento que é no transporte escolar anual aqui no nosso município, agora, acho que o ano passado foi 150 mil que veio do governo federal, do programa, né, Diogo? Aproximadamente isso, não passa disso, tá? Porque ainda tem um saldo do exercício anterior que fica, então é 150 mil. Eu falava para o Diogo que eu acho que tem que ficar claro aqui que não é um problema que Piraquara gerou de não ter alimentado o Sigecom nesse ano aí, Diogo, do transporte. Eu que acompanho os outros municípios, todos os municípios foram notificados, porque teve uma falha do próprio FNDE mesmo, de não orientar, de não mandar as senhas, de não fazer as notificações em tempo real. Porque quem diz, né, para o Conselho do Fundeb, manda um e-mail, notifica a Secretaria de Finanças do município, é o FNDE, né? Então ele manda uma notificação dizendo: está aberto no SIGECOM o período para que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb faça a validação do programa, desse programa, por exemplo. Né? Esse é um que nós vamos ver hoje. O outro, Diogo, muito me chama a atenção, aquele da educação infantil, nunca veio nada para o Fundeb, nunca. Tá me causando até estranheza eles solicitarem agora O para o outro, Fundeb, o outro porque vocês vão se nunca, assustar a hora que eu abrir ele. Por é, isso que eu até na, comecei pelo Penat. na história que eu conheço aí de Fundeb, nunca veio nada nesse sentido, né, de novas unidades, novas estruturas, né, vindo para o Fundeb. Então, isso demonstra também, tem que ficar bem claro, que o FNDE não se achou ainda nas orientações para os conselhos, viu? Nunca vem nada em tempo real. E aí eu vi que eu acompanhei um outro município que estava desesperado. Eu só tranquilizei eles quando eu falei: olha, gente, não é só vocês.
Se teve erro coletivo, porque todos os municípios foram notificados de não acessar o SIGECOM e não fazer a validação, né? Então, é um problema que veio de lá. Mas vamos resolver agora, né, Diogo? Resolve. Pois quando o Erickson me mandou, né, eu me assustei, né? Eu falei, nossa, mas tudo o que vem para nós, a gente faz, a gente chama na reunião, a gente faz a validação, manda, né? E, e ele veio direto uma notificação, né? Direto para o prefeito e tudo mais. Se vocês quiserem, até faço a leitura para vocês. Não sei se seria o caso, mas veio uma notificação ali para o prefeito e tudo mais, dizendo que estava inadimplente, que tinha tantos dias para responder. Então a gente até se assustou, né? Eu falei, nossa, mas será que a gente deixou passar alguma coisa batida assim do que vem para nós? A gente não fez. Aí quando a gente foi fazer o acesso, a gente já estranhou, porque a gente não tinha acesso. Aí a gente falou, ué, mas como que a gente faz a validação se a gente não tem acesso, né? Aí começou por aí. Mas vamos fazer essa validação aí, né? Vamos dar sequência e vai tranquilo. Para contribuir, então, Erickson, a Ana Erickson, colocou. desculpa, Diogo. Ah, pode falar, Dani. Daí é só do PENAT mesmo que tem que fazer essa validação? Ou tem algum outro programa? Tem o PENAT e aquele da Educação Infantil Novas Unidades, se eu não me engano. Aí os dois é 2019 e 2020, isso? Não. Eu já abro outro para vocês visualizarem ali. Tem um que ali está no ano de 2015. Desde 2015? Eu não estou enganado. A gente já abre E em já relação confirma às certinho. notificações, eu tenho recebido também algumas notificações que elas estão chegando no gabinete do prefeito, via FNDE, daí o gabinete do prefeito encaminha para a Lorici, ela vai fazendo os despachos, sabe? Do Conselho da Alimentação Escolar eu já recebi 2, né? Do Conselho Municipal nós recebemos, se eu não me engano, também. Teve mais alguma notificação que eu recebi também, bem igual você falou, nesse caminho, a FNDE manda, ele vem nomeado, inclusive no nome do prefeito, e daí eles acabam encaminhando para a secretaria e a secretária acaba encaminhando, né, para o seu órgão responsável. A notificação em si que veio, ela só consta esse do PENAT. Porém, ao abrir aqui o site que eu entrei ali, que eu visualizei, daí ele consta o outro também. Ele consta em aberto daí. Nisso tudo, né, Diogo? Veja só, e Daniele, como é complicado. Do PENAT, tudo bem, né, Diogo? Porque nós acompanhamos ali fizemos a prestação de conta anual, né? Foi postado, tudo foi feito, tudo certinho, é 2 anos mais recentes. Agora eu estou curiosa para ver se de 2015, que eu não sei nem se era atribuição do Conselho do Fundeb, porque eu nunca vi isso na história do Fundeb. A gente vai ter que Né? analisar. Mas, enfim, para o município não ficar inadimplente, fazemos a nossa parte, né? E vamos vendo o que eles vão encaminhando aí. Vamos fazer agora esse do PENAT, né? A gente já analisa, daí a gente abre esse outro ali e a gente já tira os encaminhamentos, vê o que bem certinho do que se trata, né? Pode ser? Então, para complementar esse do PENAT, a Ana colocou ali a questão do valor, né? Eu puxei aqui, tem no próprio site também, eles trazem, né? Todos os valores recebidos, né? As parcelas e o total, né? Então, totalizou ali no ano de 2019 R$ 129.202,50 de transferência. Aí ele tinha também um saldo do exercício anterior, né? Deixa eu carregar ele aqui. De 10.594,10. Vamos ver o que mais que tem aqui. Contrapartida, em branco, conta corrente e conta aplicação, também em branco. Então, é as duas questões só, os recebidos e o saldo anterior. Referente a esse valor, então. Então, eu vou começar a fazer a leitura das questões que vem no relatório. Aí a gente vai analisando. Elas estão marcadas aqui, mas eu marquei, que nem eu falei, só para mim poder passar para outra página para mim visualizar. Tranquilo? Daí a gente vai mudando conforme vocês forem analisando, se for necessário. Então, a primeira questão é: o CACS Fundeb tem local e equipamentos para o seu funcionamento? Né? Até está marcado sim ali, eu acredito que seja essa mesma a questão, né? Porque a gente tem lá
dentro da Secretaria de Educação a sala dos conselhos, né? Onde a gente tem o computador, tem a impressora quando necessário, tem telefone, né? Então acredito que seja isso. Eu não sei como que a gente pode fazer essa dinâmica das respostas, se ali vocês acham melhor, se vocês Eu, concordam ou Diogo, discordam. acho que só se alguém discordar, né? Se alguém discordar, se manifesta, ou abre o microfone, ou se manifesta no chat, eu ajudo a acompanhar ali para você, tá bom? Pode ser então? Então eu vou fazendo leitura, caso estejam de acordo, a gente mantém a resposta que eu marquei. Caso contrário, se manifesta então no chat ou pode abrir o microfone. Tranquilo? Então a questão 1, sim, né? Então seria isso. 2. São disponibilizados veículo e combustível para deslocamento de conselheiros quando necessário. Então, assim, quando eu necessito de alguma questão, ou até mesmo a Ana, né, ali na Secretaria dos Conselhos, a gente tem que buscar uma assinatura, ou até mesmo quando a gente fazia a reunião presencial, a gente teve vezes de buscar conselheiros. Então, a gente faz o agendamento do transporte, solicita, e a Secretaria de Educação analisa a disponibilidade e libera o transporte, ou até mesmo um transporte com o motorista. Então, acredito que essa questão também seja assim, né? Porque ele não pergunta se a gente tem um transporte próprio da Secretaria dos Conselhos, ali, o do CACS Fundeb, né? É perguntado realmente se é disponibilizado quando a gente necessita, né? Então, acredito que seja assim também. Porque nenhuma das vezes que a gente E solicitou, a gente aqui, ficou sem, né, Ana? Diogo, é mais no sentido de, porque como é sobre o PENAT, é quando a gente vai fazer a vistoria das rotas, sabe? Então, tá, nós temos que Também, ir até um determinado local, né? Que nós vamos sempre de surpresa, né, Diogo? Temos que retomar isso. Vai de surpresa, vai no determinado local, se tem esse como deslocar, tá? Então, mas é assim, né? Sempre fui. Só sempre que a gente pedir. precisou, a gente conseguiu tranquilo o transporte. E lembrando que a gente está fazendo aqui a validação de 2019, né? Então, caso tenha alguma questão que Uhum, mudou, né? 3. São disponibilizados documentos e informações suficientes para desenvolver as atividades de acompanhamento e análise das contas do PENAT. Então, a gente tem sim. acesso, como é que eu posso dizer, total, né? Todas as notas que a gente solicita, se a gente pedir qualquer documento, a gente tem eles disponibilizados para a gente analisar. Tanto que a gente sempre faz a análise, né, Ana? A gente acompanha as notas e tudo mais. Em 2019, eu até não me recordo, mas foi feito sim, Ana, Foi, aquela foi. anual que a gente fazia com o Eric, né? Sim, na 2019, por isso que é bom, né? 2020 tem uma especificidade que é a da pandemia, que daí nós Aham. vamos ter que ver, porque mas 2019 foi um ano que a gente fez rota, fez tudo, né, Diogo? Enfim, as notas são olhadas, até porque é só pedir mensalmente que eles vão disponibilizando, né, do PENAT, não tem problema, não. Então, acredito que também seja assim. 4. O CACS realiza alguma verificação nas rotas ou percursos e nos veículos do transporte escolar? Então, como a gente está tratando de 2019, né? Nesse ano a gente fez visitas, né? Nós fizemos o cronograma de visitas, fomos em algumas rotas, é, fizemos aquele checklist de verificar se as crianças utilizavam o cinto, se o transporte estava em boas condições. Então, acredito que aqui também se Tacógrafo, né? encaixaria no sim. Uhum. 5. O CACS tem conhecimento se o município realiza fiscalização ou controle periódico. Ai, o celular fica bem na frente. Periódico do serviço de transporte escolar ofertado. Sempre Sim, aí que entrava até o comitê, né, Diogo, também junto ainda. e até Uma nesse das ano quem coisas que cuidava era o lembra, Eric, né? e vou até retomar aqui, nós tivemos um problema de licitação, acho que o Erickson está aqui também, nem vi se ele está participando, mas Eu acho que o onde foi Eric não. mais O aviação Erickson não. Piraquá, só que ganhou a licitação.
E daí veio empresas de fora, né? Agora nós temos empresas de outros municípios, uma acho que é de Araucária, uma de Adrianópolis, e inclusive os ônibus numa situação bem precária nessa empresa de Adrianópolis que ganhou a licitação. E foi feito toda a vistoria e indicado, né, o que precisava ser regularizado. Então, Tranquilo, então. 6. Foi oferecido transporte escolar aos alunos da educação básica pública residentes em área rural dessa entidade executora. Acho que tem que colocar alguma coisa embaixo disso. sim, também. Até porque é obrigado, né? O PENAT ele tem uma obrigatoriedade de investimento na área, nas rotas rurais, então isso está bem adequado no município. Uhum. É porque o do PENAT, se eu não tenho enganado aqui no município, ele só é usado nesse, né? Só no rural, né? Só para É. as rotas rurais. Seis, a gente tinha lido, né? 7. O CACS realiza acompanhamento da execução do PENAT, verificação de veículos, rotas, etc., durante o período letivo, inclusive na aplicação dos recursos junto à entidade executora, com qual periodicidade? É mensal aí, Diogo. Eu marquei só para passar de Uhum. mensal, né? É, Quando é. a gente está em É período. Em claro que 2019, a gente fez o cronograma de visitas, né, Ana? Até legal, até pela questão. Hoje a gente não está conseguindo fazer nada, né? Até porque não tem. Mas a gente fez o cronograma, então a gente se dividia para fazer essas visitas e essas o que eu verificações, vejo, né? Diogo, que tem que melhorar isso em todos os conselhos é o registro nas reuniões, né? Na ata, sabe? Deixar assim, toda reunião constar, por exemplo, né? O Fundeb ele vê folha de pagamento, notas e empenhos, né? Da fonte 60, 70 e 30 agora, o PENAT e acho que agora mais isso, né? De imediato. Então, o que é de referência do conselho, toda reunião registrar aquilo que foi visto, quanto entrou, quanto que foi aplicado, a mesma coisa que se faz lá com as notas da folha de pagamento, com aquela movimentação, apresentado o PENAT mensalmente, porque o trabalho é feito, às vezes só não é apresentado, né? E daí dá a impressão que ele é anual, e não é, ele é mensal. É que muitas vezes, por ser um valor um pouco menor, né, a gente acaba, se a gente for analisar ali no mês, ali dá 10 mil reais, 11, dependendo do mês, 15, Uhum. né? A gente Viu, acaba Ana? passando. Pode Sobre isso falar, que né? você acabou de dizer, eu acho que seria legal também até criar um tipo de checklist Uhum. onde nós, né, marcamos ali o que é verificado e vamos dizer, no caso, se você foi verificar, acompanhar um transporte, a assinatura do motorista, aí se anexa junto à ata, né, ó, cita na reunião que foi feita a visita, ou seja, visita em tal instituição, ou acompanhamento de tal rota, e anexa junto, né, acho que é algo bem Aí tranquilo. seria bacana, né? É bem isso. É aquela É planilha quando a gente mensal, fa... Diogo. quando a gente fazia as rotas, né? A gente tinha uma marcaçãozinha que a gente colocava, né, Ana, também. A gente tinha em Uhum. 2, 3, dependendo E em tem cada mais um rota, né? detalhe, Diogo, que eu lembrei, sabe? Mensalmente. Teve um ano que liga nossa Secretaria de Educação, porque a gente leu a lei, entendeu a lei, e a lei do PENAT diz que você tem que usar, você não pode deixar mais que 30% de saldo dessa grande fortuna que vem, né, para o exercício seguinte, porque você perde no repasse esse valor daí. Então, por exemplo, o município de Piraquara recebeu esse ano 150 mil, certo? E ele deixa sobrar mais do que 30%. No outro ano, ele ia receber 170 mil. Esse 30% que ele recebeu
e não utilizou, eles deduzem do valor de repasse. Então, e teve um ano que nós perdemos esse valor. Então, esse acompanhamento, se o município está investindo e que não vai deixar, né? Para a gente até alertar, olha, se vocês não investirem aí, o dinheiro está parado, vai sobrar mais que 30%, e nós temos uma perda no ano que vem. Então, isso nós temos que fazer mensalmente também. Assim como que é o restante agora do Fundeb, né? Para dar o investimento mínimo lá. Aham. 8. A população contata esse CACS para reclamar, denunciar, elogiar, sugerir sobre o transporte escolar oferecido aos alunos da educação básica pública residentes em áreas rurais desse município. Acredito Não mesmo, né? que assim, a gente nunca teve nenhuma questão que veio diretamente através de um pai ou, né, ou da população em geral, que veio diretamente para o CACS, né? Então, acredito que seria não. A gente está Eu acho que aberto para faltou uma receber, né? divulgação, né, Diogo? Eu A gente acho está que aí aberto para você, receber. Falta as escolas, tem a as questão próprias de... escolas que atendem a área rural ali, as 3 escolas, né? Júlia Vanderlei, Carmela e a escola Capoeira. Capoeira dos Ginos e as escolas estaduais, que também tem uma parte ali do ensino médio que é pago, né? Que é numa rota ali do PENAT, precisam saber disso e precisam, quando tem uma reclamação sobre o transporte escolar rural, manda para a secretaria, mas marca o conselho do Fundeb. Essa orientação tem que ser feita para as escolas rurais, para elas entenderem. Tem um pai que vai reclamar na escola. Tá, fez a queixa na escola, mas marca o conselho também, para o conselho saber quais são as queixas, porque senão falta a divulgação, né? A população entender qual é o papel, e enfim. Aquela questão ali de caronas ali com outras pessoas ali, se eu não me engano, no item 10, né? Então é o seguinte, aqui na escola tem 2 situações, Ana e Diogo. São dois funcionários, um professor e um da gente da merenda. Eles podem estar utilizando esse transporte escolar para vir trabalhar para a escola ou não? De jeito nenhum. Pois é, mas a Secretaria de Educação liberou eles para usar esse transporte escolar. É uma das maiores proibições que tem em todos os municípios. Pois é, daí como é que funciona? Daí uma professora disse que daí tem tudo aquela jogada, né? Se eles da Secretaria de Educação têm carro próprio, tem motorista que vem buscar, por que eles não podem utilizar o transporte escolar? Sempre esse debate, A lei, entendeu? Marcelo, se for para seguir a lei é clara. E se tiver denúncia, o município responde, Sim, tá? sim. Eu sei porque isso a gente acompanha, e a maior demanda, maior problema que dá se vocês forem numa formação, o Diogo já esteve conosco, na formação do Tribunal de Contas, e na formação... Ana, Oi? só um pouquinho, vou atender o portão da escola e eu já volto, só um pouquinho. Tá. Mas só é uma pergunta que o Marcelo faz e que é importante, sabe? Não pode. A lei diz que não pode. Nenhum tipo de carona. E aí, em alguns momentos, a gente teve que fiscalizar, por exemplo, além de pegar a carona, agora não mais, os ônibus agora não vão superlotados, né? Ainda, às vezes, a criança ou o estudante ia em pé e o professor sentado, piorou a situação. Então, esse cuidado tem que ter. Se a secretaria liberar, sabe que quem vai responder é a secretaria. E cabe ao conselho fazer as notificações, né? Da carona. Carona nenhuma. Eu até acho estranho, não estou aqui para defender ninguém, né? Mas eu passei por uma situação muito parecida na época que eu era lotado no Idília, porque se fazia o transporte do Idília, deixava as crianças ali do Idília no Jardim Tropical. Do Jardim Tropical ele pegava a rodovia e na época ele ia até por dentro aqui para fazer a rota da Planta Deodoro. Passava na esquina de casa. E na época eu pedi autorização da própria Secretaria de Educação, né, porque né, além de estar auxiliando, eu dava auxílio ali também no transporte junto para deixar as crianças, né, e já aproveitava o ensejo, né? Falei, para mim era
né? Era uma mão na roda, né? Falei, olha, Anderson, se quiser auxiliar no transporte ali, beleza. Mas, infelizmente, acabou a Não rota, pode. você tem que descer do ônibus. Isso. Corretamente fizeram Sim, essa mediação, sabia? É aquilo que fiquei a muito Fabiana feliz na escreveu ali, época, né, né? Mas Fabiana? entendi, né? A gente não tem conhecimento disso, né, Diogo? Então, quando nós fomos averiguar as rotas, a gente não pegou ninguém de carona, então nós não constatamos isso. Mas não pode. 9. Qual a frequência que o CAC se reúne para avaliar a execução do transporte escolar? Tem ali mensal, trimestral, semestral e anual. Aí eu acredito que é assim, que a gente se reúne exatamente, por exemplo, lá no ano de 2019. Em 2019 a gente teve as visitas, a gente teve as reuniões, né, Ana? Então eu acredito que entraria no mensal, porque a gente estava tratando bem. Tem que ver se tem registro, né, Diogo? Porque se não tem registro na ata, eles podem contestar. O parecer final, a gente sempre se reuniu, né? Isso. Então, Lá em 2019, se eu não estou enganado, tem. Que a gente fazia as visitas e a gente trazia, né, Ana? Eu lembro que a gente trazia o transporte que a gente visitou, qual foi a devolutiva, se estava tudo correto, se olha, tinha alguma demanda, né? isso. Mas só uma pergunta, se eu não estiver enganado, a verba do transporte escolar, ela cai parcelada em, acho que em 10 parcelas anuais, né? De acordo com o Isso. período De letivo, é isso, né? fevereiro a Isso. novembro. E nós acompanhamos toda vez que cai essa verba e os gastos, né? Sempre que, não é todo mês que essa verba é direcionada, mas nós acompanhamos quando vem Eu vejo esse assim, repasse. Anderson, que por mais que não seja, talvez, é isso que eu digo, acho que fica como um exemplo para as próximas reuniões apresentar. Por exemplo, agora, o primeiro semestre. Já dá para apresentar numa próxima reunião, né, Diogo? Como é que está o PENAT no primeiro semestre? E já fazer as ponderações possíveis. Mas as notas são vistas, né? E a rota também era vistoriada. Então, eu vejo que dá para deixar no mensal aí, só com essas correções para a partir de agora, né? Sim. Fazer e registrar. Eu acho que mais em 2019, que é o ano específico aqui, né, a gente trazia sempre a devolutiva também, né? De quando ia fazer a visita, a gente trazia qual que foi a rota realizada, como que estava a situação, né? Se a gente analisou alguma questão fora dos parâmetros e tudo mais, né? A gente trazia nas reuniões. Então, 10. Os veículos destinados ao transporte escolar transportam outras pessoas, caronas, além dos estudantes da educação básica? Em 2019, nós não tivemos nenhum problema que chegou até nós, Diogo, e que a gente verificou. Em 2018, nós tivemos um problema trazido pelo CMEI Nossa Senhora Aparecida. Em 2019, nada, né? Não teve nenhuma denúncia nesse sentido. Não. Então a gente mantém no não, nenhuma carona. Não, não, né? Ali não. Se agora tem, faço a denúncia que nós vamos lá fiscalizar os transportes aí. Não só do PENAT, o outro também. 11. Os veículos do transporte escolar circulam com o número de estudante além da sua capacidade, ou seja, em pé, por falta de assento? Os que nós verificamos nunca, né? Nunca, Eu bem acredito que organizadinho. não tenha, nunca chegou nada também, né? Não sei se alguém da instituição e tem algum relato diferente, mas das rotas da rural que a gente fiscalizou, que foram, acredito que foram todas até,
A gente não visualizou nada, né, Ana? Não, Esse bem ano bonitinho, específico, bem organizado. principalmente. 12. Os veículos mantidos com recursos transferidos à conta do PENAT atendem às determinações, habilitação do motorista, condições dos veículos, etc., do Código de Trânsito Brasileiro, normas da Autoridade Marítima. Eu acredito que é Os um nossos, requisito sim, básico, né? né? Nós não temos marítimo. O marítimo ali seria só uma complementação caso tivesse, né? Dos nossos é um requisito básico, né? A gente não tem nada fora disso daí, né? Então sim. Próximo. Houve algum prejuízo financeiro referente a esse recurso? Então, pelo que a Aí gente analisou entra ali, essa foi questão do mais. 30%. Vamos ver se aqui no relatório ele diz quanto que ficou em 2019. Ele não traz. Deixa eu ver aqui. É só observar se vieram as 10 parcelas. Se veio as 10 parcelas, não tem problema nenhum. Pode ver ali, ó, ela tem uma, é 10.793, e daí aquele valor que vem para o ensino médio, né? Então não teve nenhum corte, ó. Se não teve corte, é porque estava ok. Dez parcelas de 10.790 aproximadamente, certinho. Uhum. A gente não teve nenhum prejuízo financeiro referente. Até porque dá para a gente analisar aqui, né, no saldo anterior, né, que a gente tinha, né, 10 mil, né, então não chega nos 30%. Então a gente Uhum. então não houve nenhum prejuízo financeiro. Vamos ver o que veio notificação aqui. Prezado conselheiro, o parecer é gerado automaticamente e apagou. Sumiu a mensagem. Era alguma mensagenzinha automática ali. Então vamos ver lá. Então ele aparece agora. Considerando o exposto na resolução que rege o transporte escolar do ensino fundamental, PENAT fundamental, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, CACS, após a análise da execução dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Piraquara para atendimento do PENAT, posiciona-se pela seguinte conclusão: aprovada com ressalva, aprovada parcialmente com ressalva ou não aprovada. A gente não teve nenhuma situação, né? Então o parecer Aprovado. seria aprovado, né? Ah, não, a gente não tem nem Isso. como marcar, na verdade, já vem automático, ó. Eu acho que eles mesmos analisam as respostas que a gente colocou e já traz aqui já, ó. Não sou eu que marco, ó. Se vocês forem analisar, não tem como mudar. É que não tem nenhuma ressalva Eles, registrada, né? E aham, daí ele acho que o já sistema marca mesmo já automático. puxa, né? Por conta das Uhum. respostas, né? Ó, ressalva, nenhum registro encontrado, motivo de aprovação parcial, nenhum registro encontrado, e motivos de reprovação, nenhum registro encontrado. Data do parecer, 17/8 de 2021, que é a data de hoje. Próximo. Em jogo. E Ana, E eu acho que eu tá. aproveitar até esse questionário para elaborar o checklist, né? Sim, é o que nós fazemos, sabe, Anderson? Tanto no CAI, no Conselho da Alimentação Escolar, quanto ali, porque o que a gente tem que saber? Claro que o que nós pudermos fiscalizar para além, né, Diogo, do que exige o programa, que bom. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é fiscalizar o básico, né? É quanto entra, quanto que é aplicado,
que não pode ficar mais do que 30% do exercício anterior. Se mensalmente está rodando isso, né, nas rotas, lá, enfim, ou não. Se não, é porque às vezes eles precisam deixar 2 meses para conseguir pagar uma nota. E isso a gente também foi um avanço que o município conseguiu, porque eles não tinham como fracionar uma rota, né, Diogo, para pagar num mês, então às vezes eles deixam aquela rota 2 meses para poder pagar uma nota fechada com o valor que entrou. Então são esses, e o que precisa ser fiscalizado dentro do ônibus, né? Que tem um checklist, Anderson, feito para o Eric, era quem coordenava o comitê, a gente tem que resgatar, muito bem feito, assim, e de tudo que tem que verificar quando vai fazer a vistoria nos ônibus. Mas agora, voltando, né, o ônibus tem que voltar a fazer a rota, porque nós não vamos marcar, nem aqui, nem em lugar nenhum, que foi feito aquilo que não foi realizado. Isso é ruim, né? Mas ali em 2019 foi bem feitinho, podem confiar. E essa resposta do questionário a gente também faz em conjunto, né, com a secretaria, quando é o momento deles fazerem que a secretaria também faz o preenchimento desse questionário, né? Tanto que é feito primeiramente pela secretaria, aí depois vem para análise do conselho. Porém, no momento que é feito lá, a gente também participava. Então, acredito que até por esse motivo que a gente acabou, né? Que o específico aqui do CIGECOM, que a gente acabou achando que estava tudo certinho também, né, Ana? Mas, Diogo, vou repetir para você, não se preocupe, não se culpe. Por 2 anos, o FNDE não mandou nenhuma notificação, nada. Eles deixaram quieto. Eles só conseguiram verificar que tinha essa falha, talvez porque mudou muito a equipe técnica deles lá. Esse ano foi assim com o CAI no Brasil inteiro, é assim com o Conselho do Fundeb no Brasil inteiro. Eles não abriram para que as pessoas pudessem postar. Para vocês terem uma ideia do CAI, nós fizemos com a Juliana agora, no início de 2020, nós fizemos agora, sendo que tinha que ter feito lá em 2020, mas só agora eles abriram o sistema, porque eles não tinham aberto o sistema para poder postar. Então é normal, sabe, Daniela, chegar a notificação. É claro que esse ano tem que pedir para a Secretaria de Finanças, porque eles sabem quando que abre, né? E acompanhar. E o que o Conselho do Fundeb pode fazer? E isso vale para qualquer conselheiro, gente, não precisa ser só o Diogo. É só sempre acompanhando lá no final do ano, início do ano, né? Porque o PENAT é no início do ano. Quando chegar em janeiro, postar lá no Google. Prestação de contas PENAT 2020, por exemplo, que ainda não apareceu aí, né? Vocês viram? Tem que ver, porque 2020 deve ter... Não está aqui para fazer a validação. Ele vai aparecer, né? Os prazos. Se entrar no site do FNDE, lá no programa, no PENAT, vai aparecer os prazos. Então, é acompanhar quando que abre para o conselho poder postar, tá bom? É normal isso. Não deveria ser, mas está sendo normal no FNDE. Tem aqui também, agora só para a gente concluir, né? Ele traz conselheiros que assinaram o parecer. Então, ele coloca ali do mandato de 2017 a 2019, mandato de 2019 a 2021, ou o mandato atual de vigência. Eu acredito que, como nós estamos fazendo essa reunião hoje, e seria esse o conselho que está analisando, né? Mas, Apesar de se Diogo, isso tratar que é do ano de estranho, porque 2019, foi né? feito o parecer de 2019, lembra? Então, Ana, mas eu acredito que seja isso que eu coloquei, que foi feito em E conjunto foi, aquele da secretaria. não, Ou mas foi será que coletada não? assinatura e tudo. Pois é, estranho, A né? gente chega a se confundir, né? Porque eu lembro da gente fazer a reunião e tudo mais lá em 2019 para tratar do PENAT. Pois é, e tem que coletar assinatura. Acho que você foi até coletar com motorista em alguns lugares. Eu não sei, eu tô achando. Lembro que a gente Mas fez enfim, até eu acho naquela que. sala lá de cima. Lembra que a gente ainda estava lá em cima, lá onde está o pessoal da secretaria hoje? E a gente Uhum. fez lá uma reunião com todo mundo para fazer a validação ainda. Realmente, eu acho que foi feita sim. Mas eu acho que não foi nem lá em cima.
Eu acho que foi lá embaixo. Eu só não E é me você recordo se que... foi Foi referente a bem, Porque é você... se não me engano, 2019, foi né? bem no Porque se a gente início de for, 2020, ô Diogo. pois é, porque se a gente for analisar de 2019, teoricamente foi feito em 2020, né? Então eu Sim, não foi no sei início de realmente. 2020. Mas enfim, né? Não sei o que aconteceu, se foi algum problema no sistema ou eu acho que a gente tem que Acho que fazer agora foi o essa. mandato atual, né? O mandato Porque atual validado. se a gente colocar o anterior, a gente vai ter que, digamos, teria que estar reunindo o mandato anterior, né? Então, E aí teve um falecimento no interior, né? Se eu não me engano, também teve um tem isso. conselheiro, né? Então, acho que quem está analisando é o mandato atual, né? É o mandato que está em Sim. vigência. Então, acho que a gente vai caber a gente assinar esse parecer, né? Então, mandato atual. Tá. O parecer conclusivo foi realizado com base em informações disponíveis nesta data, sendo que o atual mandato do CACS é responsável pelas informações ali registradas para o registro de 2019. Eu acho que agora fica uma Conselheiros. tarefa, Diogo, de você resgatar, né, o que foi feito em 2019, lá em 2020, início de 2020, os registros em ata, porque é um parecer que a gente deixava ter uma cópia sempre, né? Imprime uma cópia e deixar qualquer questionamento que tenha, para que aqui os conselheiros que hoje estão validando isso não tenham depois nenhuma dúvida. Mas é tranquilo, foi feito o trabalho, que são informações fidedignas aí. O José Diego está presente, né? Estou Vai a presente sim, leitura. Diogo. Diogo, presidente, José Diego, vice. Então a gente marca os dois presentes. Vamos ver se ele vai pedir de todos os conselheiros. Ah, ele pediu só de nós dois? É só o presidente e vice que valida. Tá. Senhor conselheiro, todas as informações de seu parecer já estão salvas. Resultado aprovado, data do parecer 17/8/2021. Tá, você pode utilizar o botão anterior para corrigir ou adicionar informações. Após o envio, utilizando o botão enviar parecer, poderá realizar alterações dentro do prazo de envio. Eu acho que é só enviar então, tá certinho, enviar parecer. Ok. O parecer conclusivo foi salvo com sucesso. Então, referente a 2019, acredito que estamos ok. Talvez tem mais algum do PENAT ainda. Tem mais um ano, se eu não estou enganado. Gente, dá até um frio na barriga de tão sério que são esses assuntos, né? Meu Deus. Eu tô Você vendo viu, aqui o que a Fabiane, gente tem que as que Eu pessoas prefiro fazer a respondem uma leitura vida na toda, íntegra, além de né? tudo que eu aperto, para vocês irem acompanhando, porque Deus o livre. Ó, então tem agora prestação de 2020. Esses eles abriram só agora mesmo. Eu acredito que seja as mesmas questões, mas vamos voltar lá no início. Vocês preferem que eu faça toda a leitura novamente? Vocês analisam que a situação é a mesma? Ou o que vocês acham melhor? O Diogo, Lembrando que problema de agora é referente ao ano de 2020 é a 2020. pandemia, né? E daí não foi feito. E tem um campo que possa pôr, né? Alguma Então, ressalva? eu não sei, ele não. Vamos fazer a leitura, então? Tem Tá. algumas O questões um, que é só sim ou não, e outras é sim em partes, então não sei daí como que a gente faz. o um do local específico é ok. 2. São disponibilizados veículos e tudo mais? Sim, É disponibilizado, ok. os 3. documentos São também. disponibilizados documentos, ok. Agora aqui. O CACS realiza alguma verificação nas rotas ou percursos e nos veículos do transporte escolar? Não foi realizado 2020 não. nenhuma, porém também não teve, né? E agora? essa é o que da questão. Realizar, eles realizam, mas como não foi É, proporcionado, não teve. o CACS em Por si isso que eu digo que realiza, lá né? no final, Diogo, lá no final, se for igual ao parecer, é igual. Ele tem um campo de observação.
Então, se colocar o não aqui, uma que você não vai concluir, acho que vá colocando Vamos ali o ver o que, não. que aparece se eu colocar não. Ele não abre nada. É, vamos até o final, assim, sendo sincero, né? E depois vamos ver se tem o campo de observação que a gente pode pôr lá. Tá. O CACS tem conhecimento se o município realiza fiscalização ou controle periódico do serviço de transporte escolar ofertado? Aqui acredito que é Sim, sim, né? Foi oferecido transporte escolar aos alunos da educação básica pública residentes em área rural dessa entidade executora? Sim ou sim? Eu até acredito que é abril, sim. sim, Enquanto até tava as abril, sim. aulas, teve, né? Eu acho que sim. E se a questão ali, número. Aquela que a gente. Aí o jogo subiu ali. Mas aquela que a gente colocou não, né? Se o caso realiza lá, se fosse naquele período, no período que foi ofertado, naquele período foi realizado? Não, Não. no início, bem no início do ano, não tinha sido ainda, não. Mas isso Durante não o vai período. prejudicar o município, entende, É, Flavieri? Não, é só para eu Ele saber se não estava prejudica. fidedigno. Mas não, não acredito foi que no ano de realizado. 2020 não foi realizada nenhuma visita. Nem no. Perdão, então tá bom. Eu Era digo só que a para gente eu estava saber se com. estava bem fidedigno o que a gente fez. 7. O CACS realiza acompanhamento da execução do PENAT, verificação de veículos, rotas durante o período letivo, inclusive na aplicação dos recursos junto à entidade executora, com qual periodicidade? Eu acho que em 2020 ele foi anual, né, Diogo? A gente, é só a questão do parecer daí, né? Da Sim. análise lá. A população contata esse CACS, nesse a gente também é não, né? É o mesmo do anterior lá. Qual a frequência que o CAC se reúne para avaliar a execução do transporte escolar? Nesse ano em específico também não foi mensal. Mensal, trimestral, semestral. A gente até não teve nem em 2020 uma reunião específica para tratar desse assunto, mas ele também não abre isso, né? Então acredito que seja anual, até porque a gente Uhum. está tratando hoje, né? Também. Deixa eu perguntar, eu não lembro se foi no final do ano passado, se foi no começo desse ano, que teve, acho que foi no começo foi em janeiro, fevereiro, ali a aprovação do orçamento do Maviciop, né, na questão do PENAT. Eu lembro até que o Erickson participou dessa reunião, no qual foi falado sobre a aplicação dos recursos do PENAT. Aí Mas foi lembrando, anual mesmo, Anderson. foi anual, sim, mas eu estou dizendo por causa que eu lembrei agora daquela questão dos 30%, que eu lembro que foi citado isso aí, né? E no caso, o setor financeiro, o Erickson, né, ele respondeu que poderia ter sido usado essa verba do PENAT para manutenção da frota. Eu não lembro se acabou não sendo usado ou não, se não caberia aí. Não, é que assim, Anderson, a gente vai ter que verificar como é que fechou 2020, né? A planilha, assim, notas, empenhos, o que foi Sim. pago, quanto sobrou, Uhum. é isso. Ver como é que a secretaria fechou esse parecer aí. Eu vou tentar abrir igual abrir aquele outro, mas acho que a gente tem que terminar de preencher aqui primeiro para eu poder voltar lá. Ó, aquele um que aparecia o saldo lá que eu abri em 2019, lembra? Acho que é capaz de lhe dar uma ajuda também. Vamos ver se eu consigo. Ó, na questão do saldo, ele traz aqui, ó. Ele não traz específico no que foi gasto e tudo mais, né?
Mas o saldo em si, ele ficou em 3.298,12. Então o recurso ele foi Utilizado. utilizado. A transferência que veio, vamos ver qual foi o valor, deu um total de 135, deixa eu ver se 135.804,95. Tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estava normal, né? As Ele veio parcelas de normalmente. 13 mil, também veio certinho. Então, acredito que na parte financeira esteja tudo ok também. Vou voltar lá então. Pagou tudo os que eu marquei. Deixa eu ir marcando aqui. O CACS tem sim, são disponibilizados documentos. O CACS realiza alguma verificação dos foi marcado que não. O CACS tem conhecimento se o município fiscaliza, ok. Foi oferecido transporte escolar aos alunos de educação, sim. O CACS realiza acompanhamento da execução, inclusive a aplicação de recursos junto. Incentivo anual. População contata, não. Qual a frequência que o CAC se reúne? Anual. Agora aqui. 10. Os veículos destinados ao transporte escolar transportam outras pessoas, caronas, além dos estudantes da educação básica? Acredito que seja a mesma situação do anterior, né? 11. Os veículos do transporte escolar circulam com número de estudantes além da sua capacidade, ou seja, em pé por falta de assentos? Também não tivemos nenhum registro. 12. Os veículos mantidos com recursos transferidos à conta do PENAT atendem a determinações, habilitação do motorista, condições dos veículos do Código de Trânsito Brasileiro? Sim. Aqui Então, fica uma orientação, Diogo, de ficar de olho nessas empresas novas em 2021, né? Agora, quando começar a circular, dá uma olhada nesses ônibus em 2021, que tinha queixa. A própria Secretaria de Educação falou para a gente ficar de olho, porque não é a mesma coisa que a aviação Piraquara, né? Uhum. Houve algum prejuízo financeiro? Então, pelo que a gente analisou ali, o saldo bateu, tudo certinho, foi utilizado. Então, não temos nenhum prejuízo financeiro. Vieram todas as parcelas, né? E ele vai como aprovado, né? Será que a gente consegue salvar só para a gente fazer a leitura, que eu não consegui ler aquela hora. Pagou de novo. E não tem campo de observação, né, Diogo? Eu vou ler o que era aquela mensagem. Não, não tenho. Vou ler o que era aquela mensagem lá, que eu gosto de ler tudo. Tenho que copiar ela aqui. Prezado conselheiro, o parecer é gerado automaticamente em acordo com o preenchimento das informações pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social nas abas anteriores. Acompanhamento da gestão, prejuízo financeiro e considerando o normativo vigente do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Caso deseje realizar a revisão do preenchimento das informações, basta retornar às abas anteriores. Após o envio do parecer, todavia, não será possível realizar alterações. Então, isso que era aquela mensagenzinha lá que eu tentei ler e ele não me deu tempo suficiente. Então, ele já traz ali como aprovado a data da aprovação, nenhum registro. Próximo. E, novamente, selecionar o mandato que está fazendo essa... Então, quem está analisando é o mandato que está em vigência. Novamente, presidente e vice-presidente, Diogo e Diego. Envio do parecer. Senhor conselheiro, todas as informações do seu parecer já estão enviadas, resultado aprovado, tal. Enviar parecer. Está gerando relatório, Diogo? Eu acho que ele gera... Será que eu tenho que gerar aqui? Antes? Gere isso e printa, tá? Deixa eu ver aqui. Ele salva ali como PDF. Uhum. Okay. E enviar parecer.
Tá, deixa eu ver se eu consigo puxar o de 2019, que eu não salvei o relatório só. Eu acho que você consegue gerar. 2020, 2019. Relatório, isso. Esse é o relatório de 2019, esse é de 2020, ok. Então, que se tratava do PENAT, tá ok. Fizemos a validação dos dois. Vamos ver se educação infantil, apoio complementar, se tem alguma coisa. Esse daqui, se eu não estou enganado, ele não tem nada. Ah, não, ele tem sim. Meu Deus. Não finalizado. Mas que estranho isso. Isso daí é do par ainda, hein? Esse daqui é educação infantil, apoio suplementar. Sim. Do ano de 2014. Vamos acessar o relatório para a gente ver. Repasse. Programa Manutenção e Educação Infantil, transferência direta. Em 2014. Vamos ver se tem saldo. Saldo do exercício anterior, 815 mil. Ah, é do par. Transferências do FNDE. Não teve nenhuma transferência desse recurso em 2014. Contrapartida. Não tem nada. Conta corrente e conta aplicação não tem nada. Ixi. Tá. Documentos de despesas, pagamento. Opa. Apertei alguma coisa aqui, peraí. Aqui. Pagamentos. Vamos ver se tem alguma coisa de pagamento. Foi o município quem não prestou contas desse recurso, eu acho. Porque eu nunca vi isso no Fundeb, Diogo. Trato. Também não tem nada. Pois é, estranho, tudo em branco e eles estão pedindo pra gente fazer alguma Não, coisa. Diogo, assim, ó, esse valor, ele não é um valor desconhecido, é um valor, isso daí tem a ver, acho que com o par ainda. E foi de algum recurso não executado. Na minha opinião, isso aí não tem nada a ver com o Fundeb. Eu acho que não tem nem Eu como vou, verificar isso hoje, mas eu acho que eu vai vou ter que abrir ver só com a pra gente segunda ver o que que ele verificação. pede. Eu vou abrir só Pois por é, desencargo para mostrar para vocês o que que ele pede. Ah, não, ele nem abre, ó. O parecer conclusivo. isso daí não passa Isso por mesmo. nós. Não passa, É, passa ele pela tá aqui gestão no lá. guarda, mas não é nosso. Olha, deu lá a mensagem. É questão da gestão. Tem que devolver Tá, isso para então esse eles daqui e a não é gestão é nosso. quem vai ter que dar conta disso, tá? Então vamos lá Como no diz outro. a Educação Flavielle, hein, infantil, Flavielle? Dá um novos frio na barriga, né? Dá um frio. estabelecimentos. É, Dá mesmo, Ana. tá. Deus o livre A gente clicar em algum acha que botão Educação errado. infantil. é... É, Não, ele nem vai abrir tá. mesmo. Educação infantil, novos estabelecimentos. Esse daqui eu acho que ele vai abrir. De 2019 e 2020. Vamos ver. Acesse os relatórios do SIGPC. Vamos ver o que que ele traz de valores aqui, se a gente consegue visualizar alguma coisa. Saldo do exercício anterior zerado. Transferência do FNDE 57.316,13. Contrapartida zerado. Conta corrente e conta aplicação zerado. Então, se for alguma coisa, é só referente a esse valor de 57.316,13. Vamos ver se ele vai abrir agora. 2019.
Educação infantil, novos estabelecimentos, tal. Não tem nada. Houve algum prejuízo financeiro? Vai saber? Eu acho que a gente não Não sei. tem dados para responder, né? Não, Diogo, não Eu mesmo. gostaria de sugerir um encaminhamento, então, para vocês. Eu ir até a secretaria, conversar diretamente com o Erickson, que trata dessa situação financeira, e fazer essa validação junto com ele. Pode eu e o Diego, a Ana participa junto também, ela que acompanha bastante. E daí a gente faz essa Até validação porque após de essa consulta, né? 2014 acho que eu era até conselheira aí nessa época, mas não tem Não, esse nada, é de não. 2019. 2019. Eu não É. sei. Eu acho que seria o Será encaminhamento que mais correto, para a 2019 gente não fazer a quer, verificação lá. não tem... eu acho ideal ir até lá, mas eu acredito que seja alguma coisa aqueles CMEs novos, né? Ó, Judite, Adela, eu vou né, o marcar aqui só para a Belmiro. gente ver o que ele traz na próxima. Daí eu não vou fazer a. A Vamos ver. validação, né? Isso, só para a gente ver o que ele traz mais. Tá. Aí ele traz se a gente conclui pela aprovação com ressalva ou não aprovação. Né? Tem que A pedir gente vai informação sobre esse valor, do que se trata, quem é que fiscaliza, quem é que valida. E daí o mandato. Ele traz as mesmas situações do outro. Então é isso mesmo, a gente fazia essa verificação lá e Amanhã eu após estou isso lá a gente pela fazia. manhã, Diogo, presencial. De repente, se quiser, daí a gente já podia ver isso pela manhã lá. O Diego também, se o Diego puder. O Amanhã. Diego Se eu tenho uma formação. Deixa eu confirmar aqui se é amanhã a Eu formação com o precisava que fosse à Erickson. tarde. Deixa eu ver aqui na agenda aqui. Amanhã é Eu acho que é 18. amanhã, Diogo. Tem reunião da comissão eleitoral cedo, Ana. Cedo. Ixi, eu marquei uma questão cedo. Eita. Tá. Então não dá. Tem que ser à Acho tarde, que é na então. À quinta-feira a tarde reunião, acho que Diogo. dá. Oi, Anderson? Uhum. A reunião lá dos agentes 2 é na quinta-feira. É, depois de amanhã, né? Eu vi ali. Uhum. Tá. Então a gente podemos combinar sim de a gente marcar de irmos lá com o Erickson, a gente vê a data certinho que a gente consegue conversar com ele. E se mais alguém quiser ir junto também, não sei se pode, como é que a gente faz, Ana, será? É porque lá é Não, uma se alguém salinha quiser ir. pequena, né? Uhum. Mas eu acho que ainda dá para ir mais alguém Mas eu junto, acho se que alguém dá para tiver você interesse. registrar até um DOC antes, Diogo, sabe? Registra um É, DOC e pergunta tudo. na verdade eu já estava conversando com o Erickson até antes, porque foi ele que solicitou para a gente fazer, né? E ele já se colocou aberto, falou que qualquer coisa era para mandar para ele lá, que dele já fazia a verificação, né? Uhum. Eu acredito que vai ser bem tranquilo. Eu acho que isso aí é em relação às obras. Ela lembra aquela vez que nós fomos fiscalizar as obras novas lá, fomos no ônibus É do pelo transporte, Conselho Municipal de Educação, né, Anderson? Não tem a ver com o né? Fundeb. Ele nem pagou nenhuma despesa de obra. Nunca pagou, faz tempo. Hum, Então, não tem a ver. Se for pelo hum, Conselho Municipal de Educação, aí eles vão ter que nos notificar, né? Porque também a gente nunca valida nada no SIGECUM, né? SIGPC, uhum. SIGECUM, não tem. Eu acredito que seja a própria gestão quem faz isso. Agora, se tiver que validar, a gente valida depois, né? Vamos ver se o outro ele abre alguma coisa diferente, né? Só por desencargo. Dani, não chegou nada disso para o Conselho Municipal de Educação, né? Ó, aí referente a 2020, ele tá aquela mesma situação. Que o Oi, parecer Ana. conclusivo e o acompanhamento da gestão ainda não estão liberados para o ano de 2020. Aguarda a liberação. Então a gente só tem mesmo de 2019 daí para fazer lá com o Erickson, para ver com ele certinho. Uhum. Não, para mim não chegou de nada diretamente. Se chegou, ele chegou talvez para o Erickson, né, como diretor do departamento financeiro, ou direto no DOC da Porque Loreci, mas para mim não foi me encaminhado nada em relação a isso. Eu acredito que
que o que cabia a nós era esse, né? O PENAT, pelo menos, a gente sempre faz pelo CACS, né? Esses outros dois a gente realmente já não tinha conhecimento mesmo ali nenhum, né? Mas a gente vai atrás para verificar certinho e fazer todas as limpezas necessárias, né? Ver se tem alguma situação, alguma coisa que a gente precisa marcar e tudo mais. E a gente faz esse encaminhamento, né? Eu acho que a gente fica bem tranquilo quanto a isso, né? Porque não tem demais. Eu acho que para a reunião de hoje era isso. Não sei se alguém tem mais alguma situação que queira colocar. Coloco-me à disposição aí. Posso só E fazer um agradecimento daí, Diogo? claro que pode, Ana. E daí a gente marca certinho. Não sei se alguém quer participar junto lá dessa nossa reunião com o Erickson. Aproveite para se inscrever agora. Querer eu quero, Diogo, mas não posso. Tô com muitas demandas na escola. Dessa vez não vou poder, tá bom? Tranquilo. A gente faz o repasse para vocês, então, né? Então fica eu, a Ana e o Diego para ir lá. Tranquilo? Diego consegue, Diego? A gente marca Consigo uma sim, data Diogo. certinha. Se for no período da tarde, só me avisar um dia antes, daí eu converso aqui na escola certinho, mas consigo sim. A gente vê talvez para amanhã, né, Ana? Conversar com o Erickson primeiro, né? Isso. Aí, Uhum. caso tenha disponibilidade, a gente já vê para amanhã, dependendo, para tentar resolver essa situação quanto antes. Eu Beleza, acredito Diogo. que a principal, que foi que a gente recebeu a notificação, era a do Penat, que a gente já sanou, né? Mas a gente já resolve essa também para não deixar nenhuma em aberto, né? Então, em relação a esse assunto, tá fechado, tranquilo. Pode falar, Ana. Não, só queria agradecer, né, pelo envolvimento das pessoas aí na eleição do Conselho Municipal de Educação. Dizer que se eu falar que a eleição ela tem ocorrido nos moldes que a gente defende e acredita, ainda não. Nós vamos longe, isso em nenhum dos conselhos, né, Diogo? Nós temos muita dificuldade ainda em envolver, assim como os diretores têm de envolver para o conselho escolar, a PPF, que é lá, né, no chão da escola, nós também ainda temos, mas atendendo a uma demanda, né, que era urgente, inclusive do PAR, do Programa de Ações Articuladas, a eleição foi realizada, não era voto obrigatório, então eu vejo que teve sim uma movimentação boa ainda de votantes, principalmente para os professores, né, professor de ensino fundamental, especial, EJA e educação infantil. Ontem nós tivemos a posse do nosso conselho e a eleição da presidência e vice-presidência. Já agora saiu o decreto, né, do conselho, enfim, já estamos aí autorizados a continuar esse trabalho e com uma renovação aí de 70% do conselho. Então, o desafio é bem maior agora também, né? Nós estamos aí numa fase já bem organizada até o final do ano de deixar o conselho redondinho, esse novo conselho, para no início de 2022 a gente avançarmos ainda mais no nosso trabalho. E queria agradecer ao Conselho do Fundeb, Diogo, né, que fez aí uma manobra para nós também, né? O Diogo entrou agora oficialmente como conselheiro, representando o Fundeb, eu troco as duas meninas aí, nós temos a Andriele e a Gabriele, A, quem que A é? Ana Gabi. a Ana Gabriela A entrou como Ana Gabi, representante do né? CACS. Os dois aí estão representando o CACS Fundeb no Conselho Municipal de Educação, e a gente fica bem feliz, e já deixar vocês alerta, tá? Amanhã nós temos uma reunião presencial lá para fechar alguns detalhes, nem conversei com você ainda, Dani, mas alguns detalhes da live que nós vamos fazer para a mobilização do Conselho da Alimentação Escolar. A eleição do Conselho da Alimentação é bem diferente dos moldes dos outros dois conselhos. Então, a gente vai tomar todos os cuidados possíveis, fazer com antecedência, as assembleias serão presenciais, né? E lá no Conselho da Alimentação, só para vocês entenderem o que acontece, né? Então, tem um representante que sai indicado pelo Executivo, geralmente é lá do Departamento de Nutrição, um titular e um suplente. Aí nós temos duas representatividades, que é de professor e funcionário e estudante.
Isso, quem faz as assembleias tem que ser os sindicatos, então a APMP e o Sindicemub ficarão responsáveis em fazer as assembleias e tirar de lá, obrigatoriamente tem que ter um professor, né, nessa representatividade, e a outra titularidade e suplência pode ficar entre funcionário e estudante da EJA, do nosso município. Então, teremos que envolver aí os dois sindicatos para fazer a assembleia e tirar essa representação. Dos pais e mães de estudantes, ele vem com uma exigência que vai, eu e a Dani aí vamos ter que trabalhar bastante, Dani, que é no sentido, só pode se candidatar pai e mãe que pertenciam ao Conselho Escolar e à PPF das escolas. Então, nós teremos que fazer uma grande mobilização com os pais e mães das APPFs e conselhos, fazer uma assembleia desse segmento, né, e comprovar que eles são pertencentes à PPF e Conselho Escolar das escolas, e retirar dali 2 representantes titulares e 2 suplentes, e uma assembleia específica para a sociedade civil. Tem modelo de ato específico que vem do FNDE, a gente tem que seguir diretamente aqueles moldes, não aceitam assembleia no mesmo horário, no mesmo, tudo junto, né? As assembleias têm que ser separadas, então a gente tem que ter um cronograma de assembleia, e é o único conselho que perde recurso, né? Então a Dani já recebeu lá a notificação, né, Dani, do FNDE, dizendo ao prazo que nós temos para fazer eleição, cadastro e tudo que nós temos que seguir, que é até setembro, ali o finalzinho de setembro, a gente já está bem organizado para isso. Então, já para vocês saberem que teremos essa oportunidade, né, das pessoas participarem. São poucos conselheiros, são 7 titulares e 7 suplentes, mas para participar do Conselho da Alimentação Escolar. Tá bom? Conselho Municipal à disposição, sempre nessa parceria, né, Diogo? Conselho do Fundeb, Alimentação e Conselho Municipal. E agora estamos revendo as representatividades. E quero deixar aqui meu agradecimento muito especial a quem participou da outra gestão do Conselho Municipal, viu, Flaviele? O Anderson, que continua, né, Anderson? Permanece. Opa, E as meninas aí do Conselho. Tenho certeza que faremos um conselho ainda mais efetivo, mais forte, né, com a participação de vocês. E com o compromisso, Flaviele, de mudar a lei para que direção e coordenação estejam fazendo parte do nosso Conselho Municipal de Educação. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Para concluir os agradecimentos, né, agradecer a participação de todos aí. Sei que foi um chamado meio corrido, mas era uma demanda necessária, né? Então, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui participando e me colocar à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, se alguém tiver qualquer questão aí, estamos à disposição, ok? Abraços e boa tarde a todos e todas. Até mais. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Boa tarde. Abraço. Até, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.